myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliane Becker, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Olha o tanto de orquídea que tem para replantar. Tem Cattleya, tem Denfal, mas a maioria é Phalaenopsis. Já faz tempo que essas orquídeas estão aqui para mim replantar e não estava dando tempo. Mas hoje eu tirei esse dia para fazer isso, gente. E trouxe para cá tudo, ó. Vaso, isopor para fazer drenagem. Aqui tá o substrato. Arthur tá ali brincando no seu balanço, né, filho? Mãe. Oi. Essa florzinha aqui, de negócio aqui, do negócio... A florzinha tá atrapalhando? Tá banhando o neném. É, a mamãe vai tirar ela dali. É? Vou tirar pra você poder brincar, tá bom? Tirei um pouquinho. Então tá bom. Vou preparar o meu substrato aqui agora, gente, para começar o plantio. E eu gosto de utilizar casca de pinos, carvão e pedra brita. Dessa vez eu já achei a casca de pinos e o carvão junto para comprar. Mas quando eu não acho, compro um saco daquele carvão de churrasqueira, novinho, gente. A gente pode utilizar carvão nas orquídeas, mas tem que ser carvão limpo, tá? Não pode ser carvão usado. Então eu compro o saco de carvão, aí às vezes ele vem aqueles pedaços grandes. Eu coloco dentro de um saco plástico assim e bato com o martelo até quebrar em pedacinhos pequenos, que fique bom para usar nas orquídeas. E aí eu consigo utilizar, gente. Mas dessa vez que eu já achei os dois juntos, então melhor ainda, né? Um serviço a menos, comprei. Eu só preciso misturar aqui então, nessa casca de pinos e nesse carvão, a pedra brita. Então, como eu tenho muita orquídea para replantar, já vou colocar tudo isso aqui dentro. E olha, gente, já deu metade da bacia aqui de casca de pinos e de carvão. Agora eu vou colocar um tanto de pedra brita aqui. A proporção que eu utilizo de materiais para preparar o meu substrato, quando eu tenho que utilizar os três, é 3 partes de casca de pinos, 1 parte de carvão e 1 parte de pedra brita, gente. Aqui hoje eu tô fazendo meio a olho, porque eu já tô acostumada a fazer esse substrato. Então já coloquei aqui, né, a casca de pinos e o carvão que eu comprei junto. E vou colocar aqui agora a pedra brita, bem a olho mesmo, gente. Mas é essa proporção que eu falei pra vocês que eu utilizo desses materiais. Inclusive aqui no canal já tem um vídeo que eu fiz replantando Cattleyas, que eu mostrei certinho lá, preparando o meu substrato com esses 3 materiais separadinhos. Vou deixar o link desse vídeo na descrição para quem quiser assistir depois. E olha meu substrato pronto, gente. Ficou assim, ó. Eu amo esse substrato, as minhas orquídeas são plantadas todas nele e elas super se adaptaram. Gostei muito de cultivá-las assim. Desde que eu comecei a cultivar, gente, eu uso o mesmo substrato. Vou começar o replante então, gente. Eu vou começar por essas 2 Cattleyas aqui. Todas essas orquídeas que eu vou replantar hoje foram orquídeas que foram compradas, né, faz pouco tempo. E elas estão no substrato que elas vieram. Então eu gosto de adequar todas as minhas orquídeas ao mesmo substrato para ficar mais fácil para eu cultivar. Por isso que todas as orquídeas que chegam aqui em casa, às vezes eu não replanto, né, na hora que ela chega. Espero passar a floração, algumas eu replanto, outras não. Mas essas aqui eu esperei passar a floração e vou replantar agora, porque eu quero tirar todo esse substrato que elas vieram e colocar o substrato que eu sou acostumada a utilizar. Para as Cattleyas eu vou utilizar esses vasinhos estilo cuia aqui, eu tenho gostado bastante de usar eles. E eu furo os meus vasinhos com ferro de solda, gente, ó. Então estão todos furadinhos. Isso aqui é para ajudar na drenagem do vaso e também na aeração do substrato.
fica mais ar aqui dentro nesse substrato e isso ajuda a desenvolver raízes nas orquídeas. Então, por isso que eu furo os meus vasinhos. E para fazer drenagem, eu vou utilizar o isopor, porque eu cultivo a maioria das minhas orquídeas penduradas. Então, eu preciso que esse vaso ele seja leve. Então, para isso, eu utilizo o isopor, que é um material bem levinho, né? Vou quebrar aqui uns pedacinhos, então, para poder fazer a drenagem dos vasos. Eu faço uns 2 dedinhos de drenagem, gente, já é o suficiente. Bora lá então replantar as primeiras orquídeas. Retirar aqui esses ferrinhos. Tirar esses araminhos, né, que tá amarrando aqui eles. Eu nunca jogo esses araminhos fora, gente. Eu sempre guardo para poder reaproveitar. Nem ferrinho, não jogo nada fora que vem nas minhas orquídeas, a não ser o substrato velho, né? Isso aí a gente descarta. E o vasinho, se ele tiver bom, eu também sempre guardo para reaproveitar. Olha, essa orquídea aqui, ela está na casca de pino, gente. Só que já tá um substrato um pouco velho, ela tá com umas raízes bem feinhas, bem velhas. Olha esse quero-quero, passando bem aqui em cima. Ó, tem bastante raiz seca. Eu não gosto de cortar raiz boa de orquídea, mas as raízes podres, raízes secas, eu corto na hora do replante. Essa orquídea aqui tá bem saudável, ela não tem fungo, nada disso. Então vai ser só tirar o substrato. Eita, essa daqui tá insistindo em cair. Vai ser só tirar o substrato mesmo, cortar as raízes velhas e replantar. Essa orquídea tem uma flor linda demais, gente. Se eu achar um videozinho de quando ela tava florida, eu vou deixar aí pra vocês verem como que é. Vou usar agora a minha tesourinha de corte. Dá pra usar uma faquinha também pra cortar as raízes velhas. E é sempre bom esterilizar as suas ferramentas de corte antes de mexer com as orquídeas. Então, pode passar lá na chama do fogão mesmo, sabe? Uns 30 segundos de um lado e do outro, a tesourinha, que já fica esterilizada, gente. Assim a gente não passa doenças, né, para as nossas orquídeas. Então, vamos cortar aqui as raízes velhas. Vou cortar bastante, porque ela tá com muita raiz seca. Mas o bom é que, ó, ela já está brotando, né, brotinhos novos e enraizamento novo. Então, eu sempre falo aqui pra vocês, né, que a hora perfeita para replantar orquídeas é quando ela tá em período de atividade, que é quando ela tá brotando e enraizando. Então, não vai fazer mal cortar essas raízes, ainda mais que elas estão podres e secas. Na verdade, podres não, gente, elas estão secas mesmo, olha. Tudo seca. Aí eu posso cortar sem nenhum medo, que não vai fazer mal para a orquídea. Ela ainda tem umas raízes boas, as que estão boas eu não vou cortar não, gente, vou deixar. E como que a gente sabe qual raiz tá boa e qual não tá? As raízes secas, a gente aperta assim, elas são murchinhas. E as raízes boas, elas são durinhas. Porque às vezes a coloração vai estar escurinha, de uma raiz boa e de uma raiz seca, né? Aí fica difícil para saber, mas é só você apertar que você já consegue distinguir, gente. Já consegue saber qual raiz que tá boa e qual não tá. Ó, igual essa raiz aqui, ó, ela tá escurinha, mas ela tá boa, ela tá viva. Eu aperto, eu vejo que ela tá viva. Tá durinha, então não vou cortar, vou deixar. Porque pelo visto essa orquídea aqui já não vai ficar com muitas raízes. Ela tá com bastante seca mesmo. E é bom cortar esse monte de raiz velha, gente, de raiz seca. Primeiro, porque fica mais espaço ali dentro do vaso, né, para a orquídea poder se desenvolver. E segundo, que esse emaranhado de raiz seca dentro do vaso, ele fica ajudando a reter umidade. Ele funciona mais ou menos como um esfagno, sabe? Ajuda a reter umidade ali dentro e isso não é muito bom. Então, por isso que é bom retirar esse monte de raízes velhas e secas aqui das orquídeas quando a gente vai replantar. Agora que eu já tirei todas as raízes velhas, ó, ficou quase sem nada de raiz, né, gente? Mas logo, logo ela cria raízes novas, né, no replante novo. Eu gosto de tirar também essas pelezinhas que ficam no bulbo, assim, ó. Porque isso aqui, gente, não serve pra nada quando tá seco. É só pra juntar cochonilha aqui nessas pelezinhas. Então, eu retiro de todas as orquídeas que eu faço replante, das catleias, tá bom? Então, fiz aqui a camada de drenagem, ó, dentro do vaso com o isopor. Vou colocar um pouquinho de substrato no fundo
Para essa aqui eu vou ter que pôr um pouco mais, porque ela ficou quase sem nada de raiz, né, gente? Ela não tem um torrão para colocar dentro desse vaso. Vou acomodar minha planta aqui então. E, gente, essa planta aqui, ela abriu frente para dois lados, ó, para cá e para cá também. E a traseira dela tá aqui no meio. Então eu vou ter que plantar ela no meio do vaso, não vai ter jeito, né? Porque se eu encostar ela aqui, ó, a frente já vai ficar muito perto da borda. Porque geralmente quando a gente replanta a Cattleya, a gente encosta a traseira da planta bem pertinho da parede do vaso para ela ficar com a frente para poder crescer, né? Mas como essa daqui ela tá com frente para os dois lados, eu vou colocar ela exatamente no meio do vaso e ela vai ter aí uns 2 dedos para crescer. O tamanho do vaso, gente, para plantar orquídea tem que ser sempre proporcional ao tamanho da planta. Então, para essa planta aqui, esse tamanho de vaso tá bom. É sempre bom que ela tenha 2 a 3 dedos para crescer, né? De espaço para crescer. Porque se a gente planta a orquídea também num vaso muito grande, ela não vai gostar. Porque a orquídea, primeiro, ela enraiza naquele substrato todo. Depois que ela tá ali bem segura, que ela enraizou tudo no substrato, que ela vai pensar em florescer. Então, se a gente planta em um vaso muito grande, ela vai gastar muito tempo enraizando, muita energia, pode ser que nem floresça no próximo ano por causa disso. Sem contar que um vaso muito grande vai reter muita umidade, então não vai fazer bem para a orquídea. Sempre escolha um vaso proporcional ao tamanho da planta, tá bom? Então, vou colocar agora aqui substrato, para ir terminando de acomodar essa planta. Eu vou ir colocando e dando uma apertadinha assim, ó, no substrato, para ele ir assentando dentro do vaso. Essa orquídea aqui, como ela não tem quase nada de raiz, gente, ela vai ficar bem bamba no vaso. E aí eu vou ter que tutorar ela para ela ficar firme, porque outra coisa que a orquídea não gosta, de jeito nenhum, é de ficar bamba no vaso, gente. Ela precisa ficar bem firminha, porque senão ela não enraiza. A orquídea não pode ficar bamba, que qualquer ventinho que bata nela, tira ela do vaso, sabe? Isso faz com que ela não enraize direito. Ela até que ficou firminha, ó. Só que se eu balançar o vaso, balançar muito, principalmente eu que cultivo aqui debaixo das árvores, e venta bastante, se ficar ventando muito, ela vai sair. Então, já coloquei aqui o tanto bom de substrato que eu quero colocar. Eu vou tutorar ela agora com alguns palitinhos para ela ficar bem firminha. Então, eu vou colocar um palito aqui. E vou amarrar com o próprio amarrilho que ela veio mesmo, gente, que veio nela, ó. A gente já reaproveita na própria orquídea. E vou amarrar o outro aqui do outro lado. Que assim ela fica bem firminha. Não vai correr risco de ficar saindo fora desse vaso. E para terminar esse replante aqui, vou colocar um adubinho aqui nela, gente. Vou utilizar aqui o adubo que eu sou acostumada a utilizar, que é o Basacoat. Vocês sempre me perguntam a numeração dele, gente. Deixa eu falar aqui para vocês. Ó, ele é de duração de 6 meses. Então eu vou colocar agora e só daqui 6 meses que eu vou colocar adubo de novo aqui nesse vaso. E ele é o 16812. Eu sempre compro pela internet, tá? Esse é o Basacoat, um adubo de liberação lenta. Eu amo esse adubo, gente, gosto demais. E vou colocar aqui umas bolinhas, não pode exagerar na adubação. Eu já coloco assim a olho mesmo, porque eu já tô acostumada a utilizar esse adubo. Mas para quem não tá acostumado a utilizar esse adubo, sempre tem aqui, ó, no rótulo da embalagem, a quantidade que vocês devem utilizar, tá? Mas é um adubo bem seguro, não queima as raízes das orquídeas, pode colocar até pertinho das raízes que não tem problema. Eu amo esse adubo, gente, já utilizo há acho que quase 2 anos já. E utilizo só ele, viu? E ele é muito bom. Terminei aqui o replante. Eu não vou regar essas orquídeas todas que eu vou replantar agora, eu não vou regar agora, gente. Vou esperar uns 4 dias mais ou menos para poder regar elas. Porque a gente mexe nas raízes, né? Às vezes corta ali, cortando as raízes secas, a gente corta uma que tá boa. Então fica um ferimento ali na planta. Então, como faz ferimento, fica a porta aberta para a entrada de fungos e bactérias. Principalmente agora, nessa época, né, que tá bastante quente, chovendo direto. Então, é um prato cheio para os fungos, gente. Por isso que eu não vou regar. Eu vou replantar elas, vou deixar sem regar. E aí, daqui 4 dias, eu faço rega, daí começo a fazer rega normalmente.
E depois as regas das orquídeas, né, segue aquele padrãozinho que eu sempre falo para vocês, que é esperar o substrato secar completamente para fazer uma nova rega. Então faz uma rega bem abundante e depois só rega de novo depois que o substrato estiver completamente seco. Bora lá para os outros replantes, que tem muita orquídea ainda para mim replantar hoje. Uma coisa importante para falar para vocês sobre replante de orquídeas também, gente, é que, ó, principalmente as catleias, elas têm um rizoma, que é essa parte aqui de baixo delas, ó. E isso aqui nunca pode ficar enterrado dentro do vaso. Ela sempre tem que ficar acima do substrato, senão causa apodrecimento das novas gemas de brotação. Então, dentro do substrato mesmo, gente, é só raízes, tá? O rizoma da orquídea é sempre pra cima. A próxima que eu vou replantar é essa Denfal aqui, gente. Essa Denfal branca linda. Ficou florida por muito tempo essa Denfal por aqui, mas agora tá na hora de replantar ela. Ela também tá vindo brotação nova, olha que coisa linda. Então tá na hora de replantar. Vou tirar aqui ela desse vasinho que ela está. E, gente, ela veio nesse substrato aqui, ó, que eu não sei nem o que é isso, na verdade. Parece uma fibra de coco decomposta já. Eu não sei dizer pra vocês que substrato é esse. Mas às vezes algumas Denfal que eu compro no supermercado vem nesse substrato. E olha como ela tá com as raízes bonitas. Essa daqui tá com muita raiz boa. Eu acho que nem vai precisar cortar raízes. Para tirar o substrato é bem fácil, é só ir cutucando assim, ó, com a ponta dos dedos, gente, que vai saindo tudo. Esse substrato aqui, ele é tipo um esfagno, gente, ó. E ele retém bastante umidade. Eu não gosto desses substratos que retém muita umidade, porque as minhas orquídeas, elas ficam no tempo, né? Aqui elas pegam chuva. Então eu não posso utilizar substrato que retenha muita umidade, senão elas apodrecem. Por isso que eu preciso replantar todas as orquídeas para poder cultivar aqui debaixo das árvores, né? E com esse substrato que eu uso, gente, elas se dão super bem, pode ficar na chuva tranquilamente, não tem nenhum problema. Porque ele seca rápido, sabe? E eu não coloco esfagno também, né? É só a casca de pinos, carvão e pedra brita. Então ele seca bem rapidinho. Ó, já tirei a maioria do substrato. Aqui no meio, onde retinha, né, bastante umidade, então tem algumas raízes podres, ó. Só de puxar assim, ela já sai. Então aqui eu vou fazer uma limpeza, vou cortar um pouquinho, mas as raízes aqui da frente estão todas bem boas, gente, não vai precisar nem cortar. Vou fazer a limpeza aqui então. Limpeza de raízes feita. Eu vou cortar essas hastes florais, porque elas já estão começando a secar, então ó, vem aqui na base, bem embaixo e corta. Cortar essa outra aqui também. Se elas já estivessem completamente secas, gente, não precisaria passar nada aqui para selar. Mas como elas ainda estão verdinhas, então eu vou passar um pouquinho de extrato de própolis para fechar, né, esse local ali que a gente fez esse corte. Quando a haste já está seca, que a orquídea, né, já descartou, então não precisa fazer isso, gente. Mas como aqui ainda tá verdinho, então pinga uma gotinha. O extrato de própolis é bom porque ele não sai com a água. Mas a gente também pode usar canela para fazer essa cicatrização. Eu já utilizei bastante tempo também esmalte, gente, também dá certo. Mas ultimamente tenho gostado de utilizar o extrato de própolis. Vou plantar essa orquídea nesse vasinho aqui, porque ela não está tão grande, né? Então ela não requer um vaso tão grande. Vou acomodar ela aqui. Vou encostar a traseira dela. Qual que é a traseira da orquídea, gente? É a parte velha. Aqui é a parte nova, a parte da frente, que tá soltando brotação nova. Então encosta a parte velha, a traseira da planta aqui no vaso. E completo com substrato. Vou dando umas apertadinhas também. Para acomodar bem essa orquídea.
Essa daqui eu nem tirei, gente, esses pauzinhos aqui que veio nela, porque eu vou utilizar eles mesmo para poder deixar elas bem firmes aqui no vaso. Porque principalmente essas orquídeas muito compridas, assim, muito altas, enquanto elas não enraizam no vaso, elas não ficam firmes aqui, gente. Elas ficam bem bambas. Então precisa pôr tutor, não tem outro jeito. Mesmo as denfal, as dendrobiums, nenhuma delas pode ficar afundada dentro do vaso, gente. Então, ó, sempre raízes dentro do vaso, mas a orquídea mesmo pra fora, tá? Vocês podem ver aqui, ó, que o brotinho novo tá saindo aqui, tá saindo pra fora do substrato. Não pode ficar afundado lá dentro pra não apodrecer. Agora eu vou apertar aqui esse pauzinho que ela veio. Ver se ela ficou firme. Acho que eu vou pôr mais um aqui para fixar, para prender esse bulbo aqui. Agora sim ela ficou mais firminha. Plantadinha. Vou colocar adubo aqui, bora para as próximas. Agora, gente, vou replantar algumas phalaenopsis. Então, vou começar apertando assim vasinho para ela soltar melhor o substrato. Se a orquídea tá muito ruim de soltar o substrato, se ela tá muito enraizada, não é o caso dessas aqui. Essas já estão bem soltas, ó, só a gente mexer um pouquinho assim já sai substrato. Mas se elas estiverem muito enraizadas, aí é bom deixar de molho o vasinho dentro de um balde com água por uns 30 minutos mais ou menos, que isso faz com que as raízes fiquem bem hidratadas, e quando a raiz está bem hidratada, ela solta bem facinho do substrato. E também ela fica mais maleável para mexer, então a gente quebra menos raízes. Esse substrato aqui tá bem úmido porque eu reguei elas esses dias e ele demora muito para secar, porque isso aqui é os chips de coco, gente, olha. Então isso aqui retém bastante umidade, demora bastante para secar, por isso que eu não deixei elas de molho. Mais uma dica aí para vocês. E a phalaenopsis tem a bendita da buchinha aqui no meio, né, gente? Olha, que a gente precisa retirar. Essa buchinha é a primeira casinha da phalaenopsis. E aí os produtores, eles não retiram quando eles vão replantando ela, sabe? Por isso que elas vêm com isso aqui, gente. Só que a gente tem que retirar, porque no cultivo caseiro, que a gente às vezes rega demais, isso aqui bem no pezinho aqui da phalaenopsis junta muita umidade e faz com que ela apodreça, então tem que tirar. Essa phalaenopsis, olha, ela tá bem, gente. Ela tá com essa folhinha aqui quebradinha e tal, mas ela não tá desidratada, ela não tá doente. Então eu vou deixar essa hastezinha, ela tá com um pouquinho de flor aqui, eu não vou cortar essa haste fora, não. Eu só vou cortar essa hastezinha aqui que secou. A maioria das vezes, gente, eu não corto a haste das phalaenopsis quando eu replanto. Eu só corto hastes secas, ou se a planta tá muito debilitada, que ela precisa, assim, mandar energia mais pro enraizamento mesmo e tal, aí eu corto, sabe? Porque a floração exige, né, a energia da planta. Mas aí fica a seu critério quando você vai replantar uma phalaenopsis, se corta ou não. Eu às vezes corto, às vezes deixo. Essa parte aqui eu vou cortar, ó, bem aqui. E essa outra partezinha aqui também eu vou cortar, porque ela já floresceu em toda essa parte aqui, então eu vou cortar. A phalaenopsis, ela tem a capacidade de florescer em hastes antigas, né, de continuar florescendo. Então, por isso que às vezes eu não corto. Aqui nessa parte seca, né, da haste seca que eu cortei, não precisa passar nada, gente, para selar. Mas aqui nessa parte da haste que tá verde, eu vou passar um pouquinho de extrato de própolis, então, para selar esse corte e não entrar nenhum fungo aqui. Agora eu vou ver se tem raiz seca, se tiver eu corto também, ó, tem algumas raizinhas secas, muito pouco, ela tá com raízes bem boas, não tá com raízes podres. Só algumas secas mesmo, gente. Se ela tivesse com muito pouquinho raiz, né, tivesse com a maioria das raízes podres, aí também eu cortaria essa haste para ela poder se recuperar, mas essa phalaenopsis está bem, ó. Então eu vou deixar aqui, eu vou plantar ela nesse vasinho aqui, e como ele não é muito alto, ó, e ela é bem altinha aqui, porque ela tava num vasinho bem comprido, então eu vou colocar ela no vaso primeiro,
Aí eu vou colocar um pouquinho de isopor lá no fundo, já com raízes mesmo, e depois eu venho colocando o substrato. Então vou quebrando os pedacinhos de isopor, colocando lá dentro e empurrando assim, gente, para entrar lá pro fundo. Olha lá como é que ficou, ó. Fui colocando o isopor até ele chegar lá no fundo e fazer a camadinha de drenagem. Agora eu vou completar tudo isso aqui com o substrato. Plantei ela, gente, e ó, eu replanto as minhas phalaenopsis para ficar um pouquinho deitadinha assim, não bem em pezinha, igual às vezes elas vêm, né, lá do supermercado, porque quando elas ficam muito em pezinha, não escorre a água que fica aqui, né, às vezes para a água aqui nesse miolinho e faz apodrecer também. Então elas ficam um pouquinho mais deitadinhas assim. E quando a phalaenopsis ela vai crescendo, né, quem cultiva phalaenopsis sabe que ela mesma vai pendendo assim também, gente. Ela vai crescendo deitadinha, ela não cresce para cima, justamente por causa disso, né? A natureza é sábia, a planta sabe o que faz bem para ela e o que não. E olha, gente, a planta também, ó, acima do substrato, só raízes dentro do vaso. Aqui, né, o caule da phalaenopsis todo para cima do vaso para não causar apodrecimento. Já coloquei adubinho aqui também. Essa daqui já está replantada. Finalmente terminei, gente. Plantei hoje 18 orquídeas. Demorei bastante, porque eu parei também várias outras vezes para atender o Arthur, pra gente ir lá tomar café. E ó, já tá no finzinho de tarde. Olha que finzinho de tarde lindo que tá por aqui. E graças a Deus, pelo menos essas orquídeas aqui estão replantadas. As coisinhas que eu usei, ó, já organizei tudo aqui. Sobrou ainda substrato, gente. Mas eu ainda tenho mais orquídeas para replantar. Tenho orquídeas aqui do meu cultivo mesmo, que estão precisando já passar para vaso maior. Então vou usar aquele substrato ali. E quando eu for replantar mais orquídeas, eu mostro aqui para vocês. Mas estão todas replantadinhas, olha. Todas elas acima, né, do substrato, nenhuma orquídea afundada dentro do vaso. Algumas eu cortei haste, outras eu não cortei. Olha essa daqui, gente. Que mini phalaenopsis linda, eu acho ela uma gracinha. Essa daqui tava bem bonitinha, com raízes bem boas, então eu não cortei. Essa orquídea aqui, ó, tava bem debilitada, tava com queimadura de sol na folha, gente, olha só que dó. Aí eu cortei a haste dela, então algumas eu cortei, outras não, mas todas elas agora estão replantadinhas, vão ter espaço para crescer, se desenvolver. Não vou molhar elas agora, como eu falei para vocês, só daqui uns 4 dias. E por enquanto eu vou levar elas lá para a varanda, vou deixar em cima da mesa. E eu tenho que fazer ainda os penduradores para colocar nos vasos e pendurar elas aqui debaixo das árvores. Foi corrido para mim conseguir terminar de replantar todas as minhas orquídeas, mas terminei. Mas o meu serviço não acabou por aqui, gente. Eu tenho que correr para a horta agora, que tá na hora de colher as verduras. A gente sempre colhe ou bem de manhãzinha ou bem de tardezinha. Hoje de manhãzinha não deu para eu colher, então vai ter que ser agora mesmo. Agora o meu serviço é aqui, gente, olha. Tem bastante verdura para colher hoje, os pepinos, as abobrinhas, tem que regar os alfaces lá também, mas eu mostro no próximo vídeo para vocês, que eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder os vídeos novos. Um grande beijo, gente, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.